Finalizamos o mês de outubro e hoje eu vim contar para vocês tudo que eu li e como foi a experiência desse mês. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Mari, esse é o Mari Entre Linhas. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E se gostarem, deixem seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal. Eu agradeço muito seu apoio e sua presença aqui. Bom, gente, esse mês, acho que vocês viram aí nos vídeos anteriores, se não, estejam à vontade, vou deixar aqui a minha TBR de outubro, o vídeo do meio do mês, que eu conto das leituras em que eu já tinha finalizado e como estavam sendo as outras. E no fim das contas, eu li bastante. E acabei finalizando 4 livros. É isso. Uma pessoa que quer ler tudo que tem no mundo. Não, brincadeira. Não significa nem que eu queira, nem que eu não queira. Mas claro que sempre tem coisas que a gente não se interessa e tem coisas que a gente se interessa mais. Eu acho que talvez o meu processo de leitura durante o mês tenha que ser um pouco modificado. Eu admiro muito, fico aqui babando numa amiga que como é que fala? Colega de youtuber, de booktuber, que faz a TBR já para cada semana. E ela lê depois, ela conta, ela faz vlogs de leitura e ela conta que ela leu aqueles livros realmente durante aquelas semanas. Então, na primeira semana vai ler isso, na segunda semana. E eu não consigo, eu preciso talvez de mais de um, mas eu acho que eu me organizo bem, assim, acho que eu vou me organizando bem. Só que chega no final, nem sempre consigo terminar todos aqueles que eu comecei dentro daquele mês. Mas tá tudo certo. A gente segue a vida. Vamos lá para o primeiro livro que eu terminei esse mês, que foi Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Eu contei para vocês no outro vídeo que esse livro é dividido em 2 partes. Olha, aqui a gente tem a edição que ficou sendo, acho que a edição britânica e não a edição estadunidense original. Por quê? Porque ela escreveu realmente dividido. O livro todo, toda a história dessas personagens se passa em 4 anos. Aqui a gente tem 1 ano nesse aqui, que é o Mulherzinhas. Depois ela escreveu o segundo e colocou o título de Mulherzinhas 2, que se passam 3 anos da vida delas. E aqui na Europa, esse livro foi publicado em 2 partes. Então, tanto na Inglaterra como em Portugal, ele é dividido em 2 partes. Então, aqui a gente tem várias editoras que colocam assim. Esse é o Mulherzinhas e a gente tem o Boas Esposas, que eu ainda não tenho nessa coleção, né? Eu ainda não tenho, porque eu não adquiri de outra editora. Eu comecei a comprar dessa edição. Essa editora aqui, essa coleção, o único que eu li até agora foi Mulherzinhas. E eu gostei muito, porque eu tava com uma intenção assim de vou comprar o primeiro, vou ler e se eu gostar eu compro os outros. Não deu tempo. Os livros saem aí muito mais rápido do que eu leio, então eu consegui ler esse que dos primeiros era o que eu tava com mais vontade de ler.
e que faz parte da minha lista dos 45 anos para ler antes, dos 45 livros para ler antes dos 45 anos. Então, esse aqui está lido. O Boas Esposas, no Brasil, é a edição original, é a edição do original, né, do americano, porque isso aqui é uma história que se passa nos Estados Unidos. E a escritora é americana, norte-americana. Ele é bem maior, é um livro que tem duplo, como se fosse esse, mais, né, 2 livros. Então, vocês vão ver aí Mulherzinhas e às vezes pensar, nossa, ela leu um livro do tamanho de Mulherzinhas no mesmo mês que leu outras coisas. Li rápido esse que é uma leitura super fluida. É uma história que eu já conhecia, uma história que tem 2 adaptações para o cinema, que eu conheço e eu vi as 2. São 2 adaptações. Eita, meu Deus do céu. Respira. Tem 2 adaptações para o cinema. Vou colocar aqui a imagem. Então, a gente tem 4 irmãs. A mais velha é a Margaret, a Maggie. A segunda é a Josephine, a Jo. A terceira é a Elizabeth, a Beth. E a quarta é a Amy. E as 4, elas formam parzinhos, assim. As 2 mais velhas e as 2 do meio. As 2 mais velhas, as 2 mais velhas não, as 2 da ponta e as 2 do meio. As 2 da ponta, a mais velha defende muito essa mais novinha, e as 2 do meio se entendem melhor. E a gente percebe na personalidade delas por que elas se entendem melhor. Tanto as do meio, quanto as 2 que seriam as da ponta. Mas no fim, é sempre a cada capítulo elas passam por algum drama, alguma coisa da adolescência, coisa comum assim da adolescência, principalmente nessa época. Aqui a gente está falando por volta de 1860. E, se eu não me engano, o livro foi publicado em 1864. E aí, na edição, eu coloco aqui para vocês se é essa mesma data. Mas a gente está falando dessa época ali de 1860, que foi uma época em que os Estados Unidos estavam passando por uma guerra civil e o pai dessas meninas vai para a guerra. E elas passam por muitas coisas e tem sempre a mãe ali intermediando. Então, para mim, fica muito esse papel da mãe, né? Porque hoje em dia eu sou mãe de adolescentes. Então, eu acho que eu passei por várias fases, assim, de mulherzinha, sabe? Já fui criança, já fui adolescente, já fui jovem e agora eu sou a mãe, né? A adulta. Acho que a mãe aqui da história, ela deve ter alguma coisa, assim, por volta da minha idade mesmo. Então, me identifico bastante, apesar dela não ser o foco são as 4 meninas. Mas sempre tem ela ali mostrando o caminho para as filhas, sabe? Ou dando uma correção assim de rota. E eu acho isso muito interessante. Eu acho isso muito, muito bonito dentro da literatura, apesar de, claro, ter muita coisa que eu discordo e acho que tem muito a ver com a sociedade em que elas estão inseridas e com a época em que elas estão inseridas. Eu acho que a gente nunca pode descolar isso, né? A gente não pode esquecer que é uma sociedade branca, estadunidense e meio que classe média assim da época, né? Elas reclamam muito que são pobres, mas não, inclusive trabalham, as meninas mais velhas, mas não aquele pobre ao ponto de ser muito pobre, de estar passando necessidade. Elas têm um vizinho um senhor muito rico que ajuda elas têm uma tia muito rica que ajuda elas, se eu não me engano, na continuação essa tia deixa a herança para elas. Eu tô viajando também, né? Porque eu conheço a adaptação e a adaptação fala do Mulherzinhas como um todo. Eu não sei se eu vou ver isso tudo
Mas o que tem aqui, as adaptações conversam muito bem com essa primeira parte aqui. E eu fui lembrando, assim, fui relembrando. Foi muito boa a experiência de ter lido esse livro. É uma história fofinha, bonitinha, aquele momento bem que te acalma, um livro de conforto, um livro que... E eu coloquei no Voos Literários na capa que lembra o outono. Era bem comecinho do outono quando eu li, né? No começo de outubro. Lembrando que as estações mudam ali no meio, no final, né, de setembro. Então, eu peguei esse comecinho e achei que tinha muito a ver com essa capa. O outro, segundo livro que eu li nesse mês de outubro foi o Fahrenheit 451. Foi uma leitura surpreendente, assim, do que eu estava esperando, assim. Fahrenheit 451 é uma história que se trata de um país fictício, mas que acho que representa ali os Estados Unidos. E a sociedade desiste da leitura, desiste da literatura. É uma distopia, né? Então é como se fosse um futuro que a gente não sabe exatamente quando foi, mas existem pessoas viventes ali naquela época dentro do livro que se lembram que eram intelectuais, que trabalhavam em universidades, pessoas que se lembram deste momento em que a sociedade parou de consumir os livros e de publicar até o momento que aquilo fica proibido. Não foi uma imposição do governo, uma imposição que veio de cima, assim, foi a própria sociedade. Então eu acho que a grande crítica desse livro é a sociedade deixar de se importar com o intelectual e passar a se importar só com o consumo, né? Então ali as televisões ficam cada vez maiores. Eu até vi um vídeo uma vez que a pessoa falou assim, ele só errou que hoje a gente tem o celular e a gente está preso no celular e não em grandes televisões. Mas a gente também está preso em grandes televisões. Talvez essa pessoa que eu vi esse comentário, não vou lembrar quem foi, talvez eu percebo que eu vejo muita resenha de pessoas muito mais novas, de uma época que as televisões já eram grandes. Houve uma época em que as televisões eram menores, então elas foram aumentando. Eu nem sou apegada à televisão e a da minha casa é grande. Então, o que dá a entender no livro é que as pessoas formam... não é como se você comprasse uma televisão, é um telão que é a parede. E inclusive a esposa do personagem principal, ela fala que a parede, que a gente tem 3 paredes já na sala de televisão, falta a quarta. Que tipo, a gente precisa ter todas essas, formar a nossa sala com todas as paredes feitas de tela, e a gente passa o dia ali. E aí nesse passar o dia ali e só se comunicar com as pessoas através, até tem encontros presenciais, mas é muito mais eles chamam de família, então é muito mais essa reunião da família através das telas, e as pessoas diminuem a quantidade de filhos que elas têm. Os que elas têm, elas não cuidam, elas terceirizam, e existe assim uma sociedade caótica. Então eu achei assim, e tá sempre ali numa iminência de uma guerra. Então a gente fica nessa expectativa do que vai acontecer com os livros, se em algum momento os livros vão retornar.
E é muito interessante, assim, é muito interessante o que acontece. Eu acho que a gente fica sonhando, assim, com... alguém vai abrir uma biblioteca e as pessoas vão, eu quero ler de volta. E eu acho que faz muito parte do que a gente faz aqui no YouTube, né? Os booktubers, não só no YouTube, mas em todas as outras plataformas de divulgação do livro. E como livro mesmo, como objeto, não só como consumo de livros, não só como comprem livros, mas como leiam os livros. Leiam os livros que vocês compram, leiam, peguem livros na biblioteca, visite a biblioteca, levem seus filhos na biblioteca, levem seus filhos numa feira de livro, para ver o livro, para ir numa livraria. No Brasil eu sei que já livraria física são muito raras, mas ainda existe. Então é interessante ter esse contato, inclusive com bancas, jornal, né? Não tem mais o jornal, mas a banca de jornal ainda existe. Acho que ainda existe o jornal impresso, né? Lógico, a gente não compra. Acho que essas coisas diminuíram muito, mas dificilmente a gente vai chegar nesse ponto dessa sociedade, porque não, a ideia do autor não é que ela é muito na frente. E é um livro muito interessante, e a gente percebe o personagem principal nessa dúvida de o que eu tenho que fazer, sabe? Quando você percebe que tem alguma coisa na sua vida que não está certa, que não está como deveria ser, e você fica, eu tenho que mudar, mas como eu faço para mudar? O que eu faço? E acaba agindo no impulso, e ele tem essa sensação de que a esposa dele está ali em reunião com aquela família, com aquele monte de telas, mas ao mesmo tempo ela tá deprimida, ela não tem uma saúde mental muito boa, sabe? Ela não tá feliz, ela não tá bem. E as pessoas dão essa impressão de que estão felizes. De que não, a gente tá feliz, o problema é o livro é que angustia a gente. O livro é que traz a tristeza pra gente, e isso não é verdade, né? É uma coisa meio doida. Eu achei muito interessante esse livro e muito... Dá para fazer 1 milhão de reflexões, tá, gente? Então vamos mudar de livro, porque senão a gente fica só nesse. O terceiro livro que eu li esse mês, que eu consegui finalizar, foi O Futebol ao Sol e à Sombra, do Eduardo Galeano. Esse livro é incrível. Eu li esse livro para contar para o desafio da Ana Lopes, vou deixar aqui embaixo o canal dela. Ler um autor ou uma escritora ou um escritor da América de língua espanhola, a Hispanoamérica. E esse eu já tinha em casa, eu fiquei entre ler ele ou ler o Violeta, mas o Violeta ele tá me esperando para um momento. Se eu conseguisse, leria os dois, mas realmente, né, a vida passa, a gente tem mais um monte de coisa para fazer e não foi possível. Esse livro, ele mexe muito com a minha criança interior. Por quê? Primeiro, a primeira parte não existe a primeira parte, não. É a parte que eu dividi entre o momento em que eu nasci, o momento em que eu lembro, 1994, que é quando eu lembro, porque eu já tinha 10, 11 anos, e antes, que é a parte da história do futebol, até começarem as Copas do Mundo, a história do Brasil sendo campeão, bicampeão, tricampeão, e estando em todas as Copas. Antes, o futebol
futebol começa ali com pessoas jogando uma bola e sem, igual qualquer brincadeira de rua, de criança, sem muita regra, sem ser alguma coisa oficial, até que ele se torna oficial e se tornam as federações, elas são criadas e cada país vai aí estabelecer suas regras. Então, toda essa história eu acho muito interessante, mas não é o que mexe comigo. O que mexe comigo é a partir do momento em que eu me lembro das conquistas e das derrotas da seleção brasileira. E também muito interessante a parte dos jogadores. Então ele conta os capítulos dele são muito curtos. Vou abrir aqui, ó. Mundial de 1930. E é muito curto, ó. Um curtinho aqui, um texto não tão curto, porque aí quando ele vai explicar o Mundial, vai falar sobre o Mundial, é um pouco mais longo. E depois ele fala sobre os jogadores. Inclusive, esse que eu abri é o escritor Albert Camus, do Estrangeiro, né? E que foi jogador de futebol. Então, ele explica ali o Mundial, e entre um Mundial e o próximo, esses 4 anos, é o momento em que ele vai, os capítulos em que ele conta sobre algum jogador, ou sobre algum gol desse jogador, como foi, e é muito interessante de ver. Para quem gosta de futebol, não sou uma pessoa fanática do futebol, já gostei muito mais, mas eu acho que a vida vai levando a gente por caminhos, e não só isso, acho que entender também várias coisas que acontecem, várias coisas que aconteceram no Brasil, especialmente, né, porque eu nem tenho tanto conhecimento sobre futebol de outros lugares, mal tenho sobre o Brasil, e agora estamos aí no momento de indignação aqui em casa por conta do Vini Júnior não ter ganho bola de ouro. Mas, fora isso, aqui ele vai contando. Eu achei, para mim, foi muito especial a partir do momento em que eu lembrava e que aí foram me trazendo aquelas memórias de infância muito gostosas, da minha infância, da minha adolescência e acho que o começo ali da minha vida adulta, né, e momentos muito especiais para mim, como a Copa de 2002, que foi maravilhosa, e a gente fazia café da manhã ou assistia os jogos de madrugada, né? É muito interessante por ela ter sido no Japão. E ao mesmo tempo ele vai falando sobre coisas que estão acontecendo na história mundial, coisas que estão bem breves, né? Esse livro acaba no Mundial de 2014, porque o Galeano, na verdade, ele publicou o livro depois em 95. Ele termina esse livro em 95. Ele até escreve um texto de finalizando. E aí ele escreve um depois do livro. O Mundial de 98, ele escreve um pouco sobre o Mundial de 98, tem bastante coisa. O de 2002, o de 2006, o de 2010. E aí o de 2014 é bem pouquinha coisa. Ele já faleceu em 2015 e acho que ele não chegou a escrever, a fazer uma nova revisão desse livro, e ele finaliza com esse trecho que é de 2014, que é pouquinha coisa mesmo, antes do Mundial acontecer. E a gente sabe que aquilo ali foi uma história muito complicada, né? Então mexe bastante comigo. E é isso. Esse aqui foi um dos livros lidos de outubro e que mexeu muito com o meu coração.
E finalizando, porque eu não vou falar os livros que eu comecei, mas não terminei, vou deixar para falar deles quando eu terminar, mas também li A Insustentável Leveza do Ser. Esse livro faz parte do clubinho da Paloma Lima. Aqui a gente tem 4 personagens principais. Na verdade, para mim, tem 3 personagens principais e um secundário, meio, mais ou menos. E esses 3 personagens... E o pano de fundo é a Primavera de Praga, que aconteceu em 1968. A história do mundo, a história do século XX é uma história muito interessante, com muita coisa diferente, muito extensa, né? Porque 100 anos em que muita coisa aconteceu diferente. Em que, por um lado, tinha uma tecnologia muito avançada, por outro lado, tinha guerras acontecendo, e ao mesmo tempo aquela coisa de estar surgindo ali os direitos humanos, aquela coisa de, gente, a consciência, né, de isso está errado, e a tecnologia mostrando isso para todo mundo, escancarando tudo isso. E então isso faz parte um pouco aqui dessa história. O plano de fundo ali, o ambiente, o que está acontecendo em Praga. Ao mesmo tempo, tem uma história de um casal. E essa história desse casal vai norteando o livro. E o autor ele vai explicando coisas sobre o relacionamento a dois. Que eu acho que é um relacionamento com todo mundo. Eu acho que se você é ético com você mesmo, com o outro, tanto faz com quem você está se relacionando, né? E a partir do momento em que as coisas saem dos combinados, não tem ética e é isso. Então ele vai explicando todo esse relacionamento entre eles. E em paralelo à história, o que a história interfere, nesse caso desse livro, dessa história, a história mundial, o que está acontecendo no lugar onde eles vivem e no mundo, interfere muito na vida desse casal. Eu sou a pessoa que acredita que sempre interfere, né? A história do mundo e do ambiente, interfere na nossa vida. Mas aqui fica muito claro, porque tá ali escrito, tá ali mostrando para você. E aí a gente entende ali o que ele quer dizer com esse título maravilhoso, com a insustentável leveza do ser. O que é insustentável, o que é a leveza, o que é o peso. É um livro muito interessante, mas é um livro denso, assim. A minha edição é um livro de bolso, então não dá pra gente comparar o tamanho, mas ele tem 400 páginas, não é um livro muito grande, mas é um livro com muita coisa pra gente refletir e muitos momentos que você fala, não quero ler mais, cansei, não quero ler mais pra hoje, assim, quero terminar, mas não quero ler mais agora. Então eu acho que pra mim, eu participei de uma leitura coletiva do Clubinho da Paloma Lima e eu tô até com o cronograma que eu copiei, e eu fugi bem do cronograma. Eu terminei ele no dia 29 e pelo cronograma terminaria no dia 22, porque as partes elas são curtas, mas além de eu estar lendo outro livro junto, eu precisei em alguns momentos parar um pouco. Eu acho que tem coisas que acontecem que eu fiquei com raiva logo desde o começo dos personagens. Depois a gente até
Não é que não dá para entender a atitude deles, dá para entender, a gente só não concorda. Daí a gente até entende que precisava ser assim para ter toda essa reflexão que o livro traz, mas mesmo assim dá uma raivinha, né? A gente é assim, né? A gente quer tudo lindo, tudo que fique tudo bem. E ainda tem uma cachorra linda, e então, assim, é um livro. A cachorra é a minha personagem favorita. Não tem tanto destaque, mas tem um finalzinho, ela tem um destaque bem legal. E ela faz parte mesmo, ela é uma personagem do livro. Inclusive, ele coloca os pensamentos dela, a forma como ela se porta ali, ele interpreta isso pra gente. E é muito interessante, assim, tanto quanto ele faz isso com os personagens humanos. A interpretação do que a Teresa por que ela teve aquela atitude, e o Tomás, por que ele teve aquela atitude. Muitas vezes a gente não concorda, eu acho que quase nunca a gente concorda, mas é um livro bem interessante. É isso. Foram essas 4 leituras desse mês de outubro, completas. Novembro vai ficar aí com um gostinho aí de ler aquilo que ficou de outubro. Eu tinha muitos desafios que eu queria participar, leituras coletivas, então realmente peguei mais do que eu dava conta. Agora vocês vão ver, vocês viram já minha TBR de novembro, também tá nesse esquema, né? Quer fazer mais do que dá conta. Mas também é bom. Planejar a gente pode, e depois na hora de executar a gente tem que dar uma ajeitada. Muito obrigada por terem visto até aqui. Um beijo